Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de regra de 3 simples, a nossa parte 2, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ao final do vídeo, vai lá, se inscreve e deixa seus comentários. Bem, inicialmente vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. Aqui nós vamos chamar de GIP, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Para esse estudo, vamos considerar a seguinte situação. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 240 quilômetros, ok? Se um carro percorrer esta estrada a uma velocidade média x em quilômetros por hora, o tempo correspondente para ir de uma cidade até a outra será y, que vai ser medido em horas. Então, diante dessa situação, temos a seguinte correspondência. Então, aqui nós temos uma tabela onde é apresentado a velocidade média, que está em x, tá? Então, x para nós aqui representa a velocidade média em quilômetros por hora, e o y representa o tempo necessário nessa viagem. Eu quero destacar alguns pontos cruciais que vai permitir a gente definir o que são grandezas inversamente proporcionais. O primeiro ponto é o seguinte: observe que para cada velocidade você vai ter um tempo, no caso de viagem. Então, se a velocidade for 10 km por hora, então a distância, o percurso, no caso de 240 km, será feito em 24 horas. Se você fizer essa viagem a 20 km por hora, o tempo da viagem será de 12 horas. Se você vai agora a 30 km por hora, o tempo será de 8 horas. E assim sucessivamente. Tá? Supondo aqui que eu tenha uma velocidade qualquer, que eu estou chamando de x, tá certo? Então, x km por hora. Então, o tempo para fazer a viagem da cidade A até a cidade B, cuja distância entre elas são 240 quilômetros, será justamente 240 dividido pela velocidade. Então, o primeiro ponto aqui é observar que para cada velocidade nós vamos ter um tempo de viagem correspondente, ok? Pronto. O segundo ponto que nós vamos destacar aqui é que à medida que a velocidade elas vão aumentando, tá? O tempo de viagem vai reduzindo, ou seja, vai diminuindo. O interessante é que essa redução ela segue a mesma proporção. Por exemplo, olha só, 10 km por hora. Se eu passar para uma velocidade de 20 km por hora, então a velocidade ela dobrou. Enquanto que o tempo de viagem a 10 km por hora é 24 horas. Tá? Então, se foi dobrado a velocidade, olha o que vai acontecer com o tempo de viagem. Então, ele foi reduzido à metade. Então, velocidade dobrou, o tempo reduziu à metade. Seguindo o mesmo raciocínio, se a velocidade ela triplicar, ou seja, passar agora a ser 30 km por hora, o tempo de viagem ele vai ser reduzido a terça parte, ok? Então, o mesmo vai acontecer se a velocidade quadruplicar, o tempo vai ser reduzido à quarta parte. Então, diante do que foi exposto, nós temos as três condições que vai permitir a gente definir o que são grandezas inversamente proporcionais. Antes disso, eu quero que vocês observem o seguinte: se a gente pegar a velocidade que é x e multiplicar pelo tempo de viagem que está representado por y, observe o que vai acontecer. Ó. Pega 10 km por hora, multiplica por 24. O resultado vai dar 240. Agora faça 20, que é a velocidade média, e multiplique pelo tempo de viagem, que é 12. Também vai dar 240. Se eu pegar 30 km por hora e multiplicar
por 8 horas, também vai dar 240. Se eu pegar 40 km por hora vezes 6, também vai dar 240. Ou seja, ao fazer esse produto, o resultado ele é constante, tá? Ele é um valor constante. Isso acontece justamente porque essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais, ok? Bem, agora nós vamos definir o que são grandezas inversamente proporcionais. Temos a seguinte definição. Seja x e y duas grandezas diferentes. Nós vamos dizer que y ela é inversamente proporcional a x quando ocorrer essas três condições aqui. A primeira condição diz assim: as grandezas x e y, elas estão relacionadas de modo que cada valor de x corresponde um valor bem determinado de y. E aqui aparece a ideia de que y ela é uma função de x, ou seja, os valores de y são dependentes dos valores de x, ok? A segunda condição é que quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y. E a terceira e última condição é que se eu tenho um valor x0, esse valor x0 tem um correspondente y0, ok? Então, se eu pegar esse valor x0 e multiplicar por um número c, o que vai acontecer? O seu correspondente, no caso, o correspondente de x0, que é y0, ele vai ficar dividido por c. Ou seja, é aquela situação onde, se o valor de x0 for dobrado, o valor de y0 vai ser reduzido à metade. Se o valor de x0 for triplicado, o valor de y0 será reduzido à terça parte. E aí segue-se essa ideia, ok? Agora eu faço uma pequena observação para enfatizar também quando duas grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos lá. É o seguinte: dizer que y ele é inversamente proporcional à grandeza x equivale, ou seja, é a mesma coisa de afirmar que existe um número k constante, tal que y é igual a k sobre x. E resolvendo essa proporçãozinha aí, nós vamos encontrar, olha só, y vezes x igual a k. E aí, associando isso aí ao exemplo inicial, observe que o y vezes x dá igual a k. Esse k é constante. E no problema inicial, esse k é igual a 240. E aí nós podemos dizer que esse número k, ele é chamado de constante, tá? Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Tá certo? É isso aí. Agora, nós vamos, na verdade, representar a situação inicial por meio de um gráfico, tá certo? Então, aqui nós temos um plano cartesiano, ok? Onde o x representa, não é, a velocidade média, o y representa o tempo, tá? E vamos pegar os dados dessa tabela e representar nesse plano cartesiano. Eu peguei alguns valores apenas, vamos lá. Para uma velocidade de 10 km por hora, o tempo é 24 horas. Então, vamos lá ter aquela representação. Para 20 km por hora, vamos ter um tempo de viagem de 12 horas. Para 40 km por hora, um tempo de viagem 6 horas. E aí, fazendo a união desses pontos, nós vamos ter a seguinte curva, tá certo? Essa curva aí, ela é uma parte, tá, da hipérbole,
ok? Então, está aí representado a nossa situação do problema inicial. De maneira geral, nós temos isso aqui, ó. Quando y ele é inversamente proporcional a x, nós já sabemos que esse y ele vai ser igual a k dividido para x. Lembrando que esse k ele é um valor constante e é a constante de proporcionalidade, tá certo? E aqui está a representação gráfica, tá? Quando eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais. Neste momento, vamos falar agora da regra de 3, envolvendo duas grandezas que são inversamente proporcionais. Então, nessa situação aqui, a grandeza x e a grandeza y são inversamente proporcionais, tá certo? Então, como nós vimos, considerando aqui um valor x1 para a grandeza x, né, sendo y uma grandeza inversamente proporcional à grandeza x, então vai existir um valor correspondente na grandeza y, que eu vou chamar de y1. E aí, o que acontece? Nós sabemos, pela definição, que esse y1 é igual ao número k dividido por x1. E resolvendo essa equaçãozinha aqui, ou essa proporção, vamos ficar com x1 vezes y1 igual a k, ok? De modo semelhante, se eu considerar um valor agora x2 na grandeza x, então vou ter o valor correspondente y2. E seguindo a mesma ideia, esse y2 ele vai ser igual a um valor de k dividido por x2, de modo que vai resultar x2 vezes y2 também igual a k. Aqui eu quero destacar que x1 vezes y1 é igual a k. Por outro lado, x2 vezes y2 também é igual a k. E aí nós podemos igualar e vamos ficar com x1 vezes y1 igual a x2 vezes y2, ok? Dessa igualdade vai resultar a seguinte proporção. x1 está para x2, assim como y2 está para y1. Observe que nessa proporção aqui, ao resolver essa proporção pelos extremos, você vai observar que x2 vezes y2 está aqui, é igual a x1 vezes y1. Então, essas duas relações aqui, elas são equivalentes, tá certo? Então, para resolver uma regra de 3, onde as grandezas são inversamente proporcionais, nós podemos fazer assim, ó. Pega o valor de x1 e multiplica pelo valor de y1, tá? E iguala ao valor de x2 multiplicado pelo valor de y2. Ou também você poderia usar, na verdade, você pode usar esta proporção aqui. Agora é bom ter cuidado que, observe, ó, a proporção formada foi a seguinte. Ó, diferente do que acontece nas grandezas diretamente proporcionais. Olha só, x1 está para x2, assim como, se você colocar y1 está para y2, vai estar errado. Então, aqui nós fazemos uma troca entre esses elementos. Aí a proporção fica x1 está para x2, assim como y2 está para y1. Então, se você se confunde quando inverter esses valores, você pode usar essa ideia aqui, tá certo? Você pega o valor de x1, multiplica pelo seu correspondente e iguala ao produto do valor de x2
tá? Multiplicado pelo seu correspondente. Então, e aí você tem duas opções de resolver uma regra de 3 simples, envolvendo duas grandezas inversamente proporcionais. Para finalizar a nossa aula, vamos fazer um pequeno exemplo, que diz assim: viajando de carro a uma velocidade média de 60 km por hora, consigo ir da cidade A para a cidade B em 2 horas e 40 minutos. Pergunta-se, qual deve ser a minha velocidade média para que eu percorra a mesma rota em 2 horas? Então, nós estamos aqui diante de um problema que envolve duas grandezas, que nós denominamos como sendo velocidade e tempo. Essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Porque se a velocidade aumenta, o tempo é reduzido, ok? Para cada velocidade desenvolvida, vai existir um tempo determinado, tá certo? Então, isso aí caracteriza essas duas grandezas como sendo inversamente proporcionais. Então, vamos resolver este problema. Eu vou apresentar duas maneiras para resolver este problema, ok? Então, o problema nos diz que a velocidade é 60 km por hora. E o tempo nessa viagem corresponde a 2 horas e 40 minutos. Então, nós temos o seguinte, olha só, 2 horas e 40 minutos. Aqui nós vamos transformar tudo isso em minutos. Então, 2 horas e 40 minutos corresponde a 160 minutos, ok? Então, vamos usar essa informação. Então, 60 quilômetros por hora, né? Está associado a 160 minutos. A questão quer saber 2 horas. Se o tempo for 2 horas, qual a velocidade média necessária? Então, devemos lembrar que 2 horas corresponde a quê? 120 minutos. Então, vamos ter aqui, olha só, 120 minutos. Qual é a velocidade necessária? Então, vamos lá. Estamos diante de duas grandezas que são inversamente proporcionais. Então, uma das maneiras que nós mostramos para resolver é você pegar, olha só, o 60 e multiplica por 160. Então, vai ficar 60 vezes 160. Isso tem que ser igual a x vezes 120. Então, vai ficar x vezes 120. Essa multiplicação aqui vai dar 9.600, igual a 120x. Como queremos o valor de x, vamos dividir por 120. Então, vai ficar 9.600 dividido por 120. Então, o valor de x aqui vai dar... Eu posso simplificar isso aqui por 10, tá? Cancelando os dois zeros. Então, vai dar 80 km por hora. Ou seja, essa viagem, tá? Ser desenvolvida em 2 horas, é necessário uma velocidade de 80 km por hora, ok? Uma outra maneira de resolver essa questão é usando a proporção, tá? Que ficaria da seguinte forma, olha só, x, na verdade, 60 está para x, tá? 60 está para x, assim como 120 está para 160, ok? Então, observe que aqui eu tenho que inverter esses valores. Isso porque as grandezas são inversamente proporcionais. O produto dos meios, tá? Então, vai ficar 120x é igual ao produto dos extremos, que é 60 vezes 160. E desenvolvendo, né? Nós vamos encontrar o valor de x correspondente a 80 km por hora, ok? Então, vocês aí têm duas
opções para resolver este problema, tá? E aí vocês vão decidir qual que vocês acharam mais interessante. Também vamos resolver esse problema de um outro método, que é chamado redução à unidade, ok? Então, nós vamos reduzir a unidade. Vamos ver como é este método. Então, nós temos 60 km por hora, tá? O tempo correspondente aí é 2 horas e 40 minutos, mas nós transformamos tudo para minuto, então deu 160 minutos. Com relação à redução à unidade, é o seguinte: a 60 km por hora, o tempo necessário foi 160 minutos. A pergunta é, se fosse 1 minuto, tá? Qual é a velocidade média necessária? Ok? Então, observe que de 160 para chegar a 1 minuto, então eu tenho que dividir tudo isso por 160, tá certo? Como são grandezas inversamente proporcionais, nessa grandeza eu dividi, a outra vou ter que multiplicar por 160. Então, fazendo 60 vezes 160, nós sabemos que vai dar 9.600. Então, é o seguinte, agora vamos lá. Como nós queremos saber a velocidade necessária se a viagem for de 2 horas, então 2 horas devemos lembrar que corresponde a quê? 120 minutos, tá? Então, de 1 minuto para 120, houve uma multiplicação por 120. Sendo as grandezas inversamente proporcionais, então essa grandeza aqui nós vamos ter que dividir por 120. Então, 9.600 dividido por 120 vai dar 80. E no caso aí, no nosso problema, para uma viagem que dure 2 horas, a velocidade média necessária será de 80 km por hora, ok? E aí, de uma outra maneira simples também, está resolvido o nosso problema. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou, dá o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau.